Olá, queridos ouvintes, eu sou o Coronel Uzay, estamos no podcast NoQAP, Mídia Produções Ribeirão Preto. Vamos falar de um assunto interessante, um assunto que vai entrar em vigência ainda o mês que vem, dia 17 de fevereiro de 2025. É um assunto de uma resolução do Superior Tribunal de Justiça. Ele editou essa resolução permitindo, nas audiências virtuais, fazer as chamadas sessões assíncronas, né? Uma sessão em que o advogado, ao invés de fazer a sustentação oral direto na sessão agendada, ele pode fazer uma gravação e emitir a gravação para que o tribunal possa analisar, os órgãos colegiados do tribunal. Então, o que são as audiências virtuais? Obviamente, com o período de pandemia da Covid no Brasil, muitas audiências, ao invés de serem presenciais fisicamente no fórum, transformaram a maior parte delas em audiências virtuais. Você recebe um link pelo e-mail, pelo seu notebook, pelo computador, você acessa pela internet e já está na sala virtual. Então, a maior parte hoje das audiências nos fóruns são audiências virtuais, seja em primeiro grau, seja em segundo grau. Inclusive, um adendo, o que é primeiro grau? Primeiro grau ou primeira instância ou instância inferior é normalmente a instância onde é que tem um juiz singular, um juiz único. Juiz da sentença. Eu não concordando com a sentença, pelo princípio do inconformismo, eu vou recorrer ao tribunal. Então, os órgãos federais têm os tribunais federais, os órgãos estaduais também têm os tribunais de justiça. São órgãos colegiados. No mínimo, 3 desembargadores que vão analisar a sentença do juiz. Aí é o chamado recurso ordinário em segundo grau. Então, os 3 desembargadores analisarão se a sentença do juiz está ok ou não. E, por ser um órgão colegiado, não vai chamar mais sentença, vai passar a se chamar acórdão. Sentença é juiz singular. Quando é órgão colegiado, como o tribunal, por exemplo, uma turma ou uma câmara, será acórdão. Aí eu faço um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, que fica lá em Brasília. O Superior Tribunal de Justiça são 33 ministros de justiça, não chamam nem mais juízes. Eles também prolatam acórdão. Mas não é terceiro grau, é segundo grau, recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. Também inconformado com o acórdão do STJ, eu recorro à última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal, formado por 11 ministros, também não são chamados nem de juízes, são ministros de justiça, e vão prolatar também acórdão na Câmara, lá do Supremo Tribunal Federal. É recurso em segundo grau, recurso extraordinário em segundo grau. Então, no Brasil, existe o chamado duplo grau de jurisdição. Primeira instância ou primeiro grau, também chamada instância inferior. Segunda instância, segundo grau, instância superior. São os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, o STJ e o STF. Então, essa resolução do STJ, ela vai valer a partir de 17 de fevereiro de 2025 e ela autorizou as sessões virtuais assíncronas. Então, na sustentação oral, que o advogado tem que fazer, às vezes, depois da audiência de instrução e julgamento, ao invés dele fazer a apresentação ali, em sincronia, onde todos podem conversar, ele faz a gravação no seu escritório, na sua casa, como nós estamos fazendo essa gravação em podcast, e depois remeter ao tribunal, que o STJ vai aceitar essa gravação e vai, obviamente, antes de prolatar o acórdão, analisar qual a sustentação oral feita, não de forma sincronizada, não na sessão virtual presencial por meio online, e sim na sessão virtual assíncrona. E é uma resolução número 3 de 2025, que vai entrar em vigência dia 17 de fevereiro de 2025. É interessante para que todos possam entender essa possibilidade de gravação de uma sustentação oral, que isso com certeza vai se estender aos tribunais de justiça, aos tribunais regionais federais e ao juizado de primeira instância ou primeiro grau, ou instância inferior. E com certeza vai facilitar a todos os operadores do direito para que a desnecessidade de comparecer fisicamente ao fórum e poder fazer a gravação
poder fazer a audiência virtual assíncrona e apresentar a sua sustentação oral, suas razões finais de defesa, ou o seu memorial escrito vai passar a ser um memorial gravado em condições de fazer o julgamento em sentença em primeiro grau ou julgamento em acórdão em segundo grau, seja Tribunal de Justiça, seja STJ, seja STF, Supremo Tribunal Federal. É isso a organização do Poder Judiciário no nosso Brasil. Muito obrigado e que Deus ilumine a todos.